E se eu te dissesse que treinar para uma maratona pudesse, assim, de quebra, deixar o cérebro mais resistente ao estresse de uma reunião de trabalho terrível? Seria ótimo. Ou, sei lá, que adaptar o corpo a um desafio específico pudesse criar uma espécie de escudo contra outros problemas que não têm nada a ver. Parece quase bom demais para ser verdade, né? Parece mesmo. Pois é, essa é a ideia central por trás do material que a gente tem em mãos hoje. É um artigo científico daqueles bem casca-grossa, de F.Z. Milson e seus colegas, chamado A Defesa Adaptativa do Organismo. Isso. E a nossa missão aqui é meio que traduzir esse cientifiquez todo e descobrir como o nosso corpo consegue essa proeza, sabe? De se fortalecer de maneiras tão inesperadas. Exatamente. E o ponto de partida do artigo é uma distinção que é crucial. A diferença entre a adaptação que a gente herda, a genotípica, que leva gerações. Isso, milênios, né? Isso, milênios. E a adaptação que cada um de nós desenvolve ao longo da vida, a fenotípica. É essa que nos interessa aqui. E o argumento central é que quando o nosso corpo se adapta a algo, ele não faz isso de forma abstrata. Ele cria o que os autores chamam de traço estrutural sistêmico. Traço estrutural sistêmico. Isso soa bem acadêmico. O que isso quer dizer na prática, tipo, no dia a dia? Pensa nisso como a planta de uma reforma. O corpo literalmente se reconstrói. Ele cria novas estruturas, aumenta o tamanho de algumas partes, otimiza processos. É uma mudança física real, sabe? Que fica ali no organismo. Uma marca física? Uma marca física. E é essa reforma que sustenta a nova capacidade do corpo. Entendi. A adaptação deixa uma marca. E é aí que entra a parte mais maluca, que eles chamam de efeitos protetores cruzados, certo? Exato. A ideia de que essa reforma feita para resolver um problema acaba ajudando em vários outros. Ok, vamos analisar isso porque essa é a promessa que me fisgou no começo. Vamos lá. Para a gente entender essa ideia de traço estrutural, o artigo começa com um exemplo que eu achei, assim, bem curioso. A exposição repetida a substâncias como barbitúricos ou até álcool. Sim. O que acontece no corpo quando ele é forçado a lidar com isso direto? Bom, o órgão que mais trabalha nesse caso é o fígado. Ele é a nossa central de desintoxicação, né? Certo. Com a exposição repetida, o fígado basicamente entende o recado e ativa a síntese de mais proteínas, especialmente enzimas. Em casos extremos, ele pode até hipertrofiar, ou seja, aumentar de tamanho para dar conta da demanda. Ah, então é uma adaptação direta. É uma adaptação direta, o corpo se torna mais eficiente em metabolizar aquela substância específica. Certo. Essa é a proteção direta. Se a pessoa bebe com frequência, o corpo se adapta para processar o álcool mais rápido. Faz todo sentido. Mas e a tal da proteção cruzada? Onde ela entra aí? É aqui que a mágica acontece. A reforma no fígado, ela não é super específica. Pensa assim, para lidar com o álcool, o fígado não constrói uma única ferramenta nova. Ele melhora toda a sua caixa de ferramentas, sabe? Uhum. Um desses sistemas de enzimas que ele potencializa é o do citocromo P450. E acontece que esse mesmo sistema também é responsável por oxidar colesterol. Peraí. Então, ao treinar o fígado para lidar com uma substância, você acaba, sem querer, melhorando a capacidade dele de quebrar colesterol. Exatamente. O resultado, como o artigo aponta, é um efeito anti-aterogênico. O corpo fica mais eficiente em reduzir os níveis de colesterol. Que loucura. Uma adaptação para um problema gera um benefício numa área que não tem, assim, nada a ver. Isso é proteção cruzada. Fascinante. Mas imagino que essa seja uma adaptação bem localizada, né? Fica tudo contido ali no fígado. Perfeito. Esse é um traço estrutural limitado. A questão que o artigo levanta a seguir é: o que acontece quando o estímulo não é uma substância que afeta um único órgão, mas algo que desafia o corpo inteiro, como o exercício físico regular? Aí a reforma tem que ser numa escala muito maior, imagina. Não é só o fígado, é o sistema nervoso, o coração, os músculos, as glândulas que produzem hormônios. É uma mudança sistêmica de verdade. E é por isso que os efeitos protetores cruzados do exercício são tão amplos e impressionantes. A figura 1 do artigo é praticamente um mapa desses benefícios. E o que ela mostra? Mas também limita a dislipidemia aterogênica,
que é basicamente ajudar a controlar o colesterol ruim, Ok. reduz a pressão arterial em quem está começando a desenvolver hipertensão, tem efeitos positivos no diabetes e, o mais incrível, aumenta a resistência geral do organismo à hipóxia. Que é a falta de oxigênio. Isso, falta de oxigênio. E também a episódios de estresse severo. Se a gente conectar isso ao quadro geral, então é por isso que todo médico recomenda exercício para praticamente tudo. Exato. Não é só sobre a saúde do coração ou o peso, é sobre induzir essa resiliência generalizada no corpo todo. Perfeito. Falando em remodelação em larga escala, acho que o exemplo mais poderoso do artigo é o que acontece com o nosso motor principal, o coração. Sim. Porque ele mostra que maior nem sempre é melhor, e que depende muito de como ele cresce. O artigo compara um coração treinado pelo exercício com um coração que cresceu por causa de uma doença, como a pressão alta. E essa comparação é brutalmente esclarecedora. Por fora, os dois corações podem parecer maiores, hipertrofiados, mas por dentro, funcionalmente, são o dia e a noite. Como assim? Vamos usar os dados das tabelas do artigo. O coração treinado do atleta é uma máquina de alta performance. Ele tem um desempenho máximo maior, é mais econômico e eletricamente estável. O que significa mais econômico? Significa que ele faz mais trabalho com menos esforço. E um dos motivos para isso é o aumento da atividade de uma enzima chamada CATPase. CATPase? Ok. Pensa no músculo do coração como uma mola. Ele se contrai para bombear o sangue e depois precisa relaxar completamente para se encher de novo, certo? Certo. A CATPase é como um mecanismo que desarma essa mola com perfeição e rapidez. Num coração treinado, esse mecanismo fica super eficiente, permitindo que o coração relaxe mais rápido e se prepare melhor para o próximo batimento. Ah, então um coração treinado não só bate mais forte, mas também relaxa melhor? Isso é algo que eu nunca tinha parado para pensar. A eficiência está no ciclo completo. Exatamente. E tem mais. A vascularização aumenta. Surgem mais capilares coronários, o que diminui a distância que o oxigênio precisa viajar para nutrir o músculo. Entendi. O resultado final, segundo os estudos que o artigo cita, é que um coração treinado consome de 1,5 a 2 vezes menos oxigênio para fazer o mesmo trabalho que um coração não treinado. Nossa. É como trocar o motor de um Fusca pelo de um carro de Fórmula 1. Mais potência, menos consumo. E o outro lado da moeda? O coração que cresce por causa da hipertensão. Esse é o motor de Fusca que tentaram tunar, mas que só ficou maior e pior. Nele, a capacidade de captar cálcio, aquele processo da CATPase que a gente falou, é reduzida. Então a mola não desarma direito. Não desarma, o relaxamento é incompleto, a velocidade de contração diminui, o trabalho máximo que ele consegue fazer cai, ele consome mais oxigênio para fazer menos trabalho e a reserva de sangue para ele mesmo fica comprometida. Uau. É um coração maior, mas mais fraco, mais gastão de à beira da falência. Que diferença gritante. Então a forma como o coração se adapta é tudo. A adaptação ao exercício é uma otimização inteligente, seletiva, já a adaptação à doença é uma reação de emergência, desesperada, que tem um custo funcional altíssimo. Exatamente. Isso me leva a uma coisa que sempre me pareceu um paradoxo no artigo: a adaptação ao estresse. Uhum. Eles descrevem experimentos onde a exposição repetida a um estressor controlado, na verdade, diminui a reação do corpo. Mas, ao mesmo tempo, o organismo fica mais forte, mais resiliente. Como é possível reagir menos e ser mais forte ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta excelente. E a resposta está na ideia de que o corpo não tem só um acelerador para o estresse. Ele também tem um sistema de freio. Um freio? Sim, a gente costuma focar muito na resposta de luta ou fuga, a liberação de adrenalina, cortisol. Certo, a explosão. Isso. Mas o artigo explica que, em paralelo, o corpo ativa sistemas que limitam essa própria resposta. Espera um pouco. O corpo tem um sistema de freio para o estresse? Eu sempre imaginei o estresse como algo que simplesmente acontece e o corpo reage de forma explosiva. A ideia de que ele tem um mecanismo embutido para se acalmar é bem contraintuitiva. É um sistema de autorregulação brilhante.
O artigo menciona vários desses freios: o sistema GABAérgico no cérebro, que é um neurotransmissor inibitório, peptídeos opioides, que são analgésicos naturais, sistemas antioxidantes. Entendi. E o fascinante é que o próprio estresse ativa esses freios. E a adaptação à exposição repetida fortalece esse sistema de frenagem. O corpo aprende a modular a resposta, a não entrar em pânico por qualquer coisa. Ele se torna mais eficiente em aplicar o freio quando necessário. Ok, isso explica a parte da regulação hormonal e nervosa. Mas o artigo vai além, não vai? Tem um conceito que eles apresentam com um nome bem complicado: fenômeno de estabilização adaptativa de estruturas. Mas a ideia por trás é genial. Sim, e essa é talvez a descoberta mais profunda do artigo. Eles propõem que a adaptação ao estresse não muda apenas a resposta do corpo ao dano. Ela torna as próprias células mais resistentes ao dano. Como se cada célula ganhasse uma Blindagem individual. É isso. blindagem celular. Gostei disso. E como eles provaram uma coisa tão fundamental? Com um experimento muito elegante. Eles pegaram o coração de um animal adaptado ao estresse e o isolaram completamente do corpo, mantendo-o funcionando numa solução nutritiva no laboratório. Então, sem nenhuma influência de hormônios ou nervos do resto do corpo. Nenhuma. Impressionante. Mas assim, isolar um coração em laboratório parece uma situação muito artificial. Quão confiantes a gente pode estar de que esse efeito de blindagem celular realmente acontece da mesma forma dentro de um corpo vivo, com todas as outras variáveis em jogo? É uma objeção válida, e é exatamente por isso que esse tipo de experimento é feito, para isolar a variável. Se a resistência está presente mesmo quando o órgão está fora do corpo, isso prova que a mudança é intrínseca à estrutura celular, não depende da resposta hormonal do momento. E qual foi o resultado? Chocante. Esse coração isolado era de 3 a 6 vezes mais resistente a todo tipo de agressão. Falta de oxigênio, excesso de cálcio, toxinas, do que o coração de um animal não adaptado. Nossa, A resiliência estava literalmente embutida no tecido. isso, claro, leva à pergunta de $1 milhão. Que mecanismo molecular cria essa blindagem celular? Exato. E o artigo aponta para um herói principal, as proteínas de choque térmico, ou HSPs. Especificamente a HSP70. Proteínas de choque térmico. Já ouvi falar delas. O que exatamente elas fazem para proteger a célula de forma tão eficaz? Elas são como uma equipe de manutenção e proteção celular de elite. Fazem de tudo. O artigo lista 4 funções principais. Primeiro, elas se grudam em gorduras e ajudam a estabilizar as membranas das células, impedindo que elas se rompam. Ok. Protegem a casca da célula. Isso. Segundo, elas turbinam os sistemas antioxidantes, protegendo o DNA de danos por radicais livres. Terceiro, se outras proteínas dentro das células se danificam e começam a se embolar, as HSPs ajudam a desenrolar e consertar. Fazem uma faxina interna. Uma faxina e um conserto. E quarto, elas controlam o cálcio dentro da célula, evitando que o excesso de cálcio, que é um gatilho comum para a morte celular, se torne tóxico. Elas são as guardiãs da integridade da célula. Uau! Elas realmente fazem de tudo. São como os zeladores e os seguranças da célula, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E aqui vem um detalhe crucial que o artigo destaca. Nem toda a adaptação gera o mesmo nível dessa proteção. Por exemplo, a adaptação à hipóxia a viver em altas altitudes com pouco oxigênio não causa um acúmulo tão grande de HSP70. E qual o resultado disso? O efeito da blindagem celular é quase nulo. Isso nos mostra que a adaptação ao estresse especificamente parece ativar esse mecanismo de proteção celular de uma forma muito mais robusta e generalizada. Os caminhos da adaptação são múltiplos e têm resultados diferentes. Então olha que jornada. A gente começou nossa conversa com uma ideia grande, de proteção cruzada em nível de organismo, como o exercício ajuda no estresse. E, seguindo o fio da meada do artigo, fomos mergulhando cada vez mais fundo
passando pelo coração e chegando no nível molecular, com essas proteínas atuando como zeladoras das nossas células. Fica claro que a adaptação não é só um ajuste superficial, é uma reforma profunda. Uma reforma profunda que gera uma resiliência ampla e que a gente nem imaginava. Exato. Perfeito. E o artigo termina com uma reflexão que eu acho muito pertinente. Apesar de a humanidade usar práticas de adaptação, jejum, banhos frios, exercício, meditação há milênios, De forma empírica, né? intuitiva, a ciência por trás disso tudo é muito jovem. Entender os mecanismos moleculares, como o papel da SHP70, abre a porta para que a gente comece a usar esses processos de forma muito mais inteligente e segura. E isso me deixa com um último pensamento, uma provocação final que o próprio artigo sugere. Eles mencionam que essa blindagem celular pode ser ativada de outras formas, como por uma leve estimulação elétrica no cérebro. Sim, eles citam isso. Se a gente pode de fato treinar nossas células para serem mais resistentes com estressores controlados, o que isso significa para o futuro? A gente está caminhando para uma medicina adaptativa, onde o objetivo não é mais só tratar a doença quando ela aparece, mas, sei lá, otimizar proativamente a nossa resiliência para que ela nem chegue a se instalar.